Olá pessoal, professor Delvaney aqui. Então neste vídeo será demonstrado como executar um firmware utilizando a biblioteca AtivaWare. Então esse vídeo ele é embasado neste vídeo que está sendo mostrado aqui na tela, que está destacado. Tá? O autor ele está destacado aqui no vídeo. A minha motivação para refazer o vídeo do autor é basicamente para discutir alguns detalhes que foram importantes na reprodução do que o autor mostrou aqui, certo? Não é meu objetivo tomar os créditos do autor, tá? Então eu vou pedir que vocês acessem o material dele e que deem o devido valor para que ele possa gerar mais conteúdo para a comunidade, ok? Então, iniciando aqui os procedimentos, basicamente eu vou fazer um projeto usando a metodologia que ele propôs ali. Vou salvar numa pasta que já está no desktop, tá? O nome vai ser TivaKyle. Vou salvar. Vou escolher o dispositivo de interesse, tá? Que é o GH6PM. Ok. Então tá aqui o CMSIS. Vou escolher o Cortex-M aqui, porque o dispositivo que foi selecionado ele é um Cortex-M. Apertar OK. Então o Kyle cria essa pasta e esse arquivo aqui. Então aqui dentro do Source Group 1 eu vou adicionar alguns arquivos, tá? Eu vou adicionar um arquivo .c que vai estar contido nele código principal, então o nome é TivaKyle add. Vou adicionar um arquivo existente, conforme o autor fez, que está lá na pasta da AtivaWare, tá? Então, esse arquivo ele está dentro da Examples, Project. Então, aqui, no caso, tem que selecionar All Files aqui. É o Startup, tá? Vou adicionar. Então, observem que os dois arquivos foram adicionados, tá? Assim como o autor, eu vou adicionar um grupo novo. Vou renomear esse grupo para Library. E vou colocar um arquivo bem importante aqui dentro, tá? Esse arquivo também está no diretório da AtivaWare. Ele está dentro do driver lib rvmdk, esse arquivo aqui. Então, até o momento não teve muita diferença do que o autor fez, tá? Assim como ele fez, eu vou acessar options para esse projeto. E aqui em algum lugar vai ter alguns detalhes que vão mudar, tá? Bom, primeiro eu não vou mexer no clock, porque nesse nosso exemplo não vai ser conectado um microcontrolador, tá? Então vou deixar do jeito que está aqui. Aqui é importante mostrar para o Kyle aonde estão os arquivos da AtivaWare, por quê? Porque o Startup e o driver lib eles vão invocar uma série de documentos e bibliotecas que o Kyle precisa acessar eles, tá? Então a maneira que o Kyle vai conseguir realizar é através desse include paths aqui. Então a gente vai adicionar o caminho da AtivaWare e com isso o Kyle vai conseguir rastrear e acessar esses arquivos. Então a gente vem aqui em Texas, AtivaWare, Select Folder, OK. Bom, essa parte está cumprida. Com isso ele vai conseguir acessar os arquivos. O linker eu vou usar o Use Memory Layout. Tá? O autor já faz isso também. Aqui eu vou colocar uma informação que o autor utiliza lá, tá? É um comando. Vou copiar exatamente como ele fez, tá? E vou colocar. E bom, aqui vai ter uma diferença do que o autor fez, tá? Diferente do autor que conectou um microcontrolador lá, não vai ser feito isso aqui, tá? Vai ser utilizado o simulador. Então, estou selecionando aqui, ó, Use Simulator. Aí eu vou voltar aqui em Target e eu vou fazer eu vou marcar essa opção aqui e ela vai dar problema, tá? E é sobre isso que a gente vai conversar. Então eu vou apertar OK. Tá faltando agora o código principal, tá, pessoal? Diferente do autor que já tinha um código dedicado para isso, eu vou mostrar aqui como utilizar um exemplo da AtivaWare, tá?
Então observem que eu vou lá no disco C, na TI, vou lá na AtivaWare, vou lá nos exemplos, tá? Placas, essa placa aqui é que a gente gostaria de utilizar. E tem esse exemplo aqui, o Blink, ó, é o mais simples dele, tá? E ele vai ser bem interessante. Eu vou pegar o arquivo C aqui, eu vou editar ele com Notepad, mas na verdade eu só vou copiar o conteúdo que está aqui dentro e vou colar lá no Kyle, tá? Então, Ctrl V. Esse é o programa que vai ser simulado aqui no Kyle, tá? Lembrando que a gente não vai conectar nenhuma placa, tá? A gente vai usar o simulador. Então observem que esse arquivo, bom, inicialmente aqui já tem uma questão, ó. Ele invoca uma série de includes da AtivaWare. Então, se isso aqui não está devidamente configurado com os diretórios no Kyle, aqui já vai dar problema. No nosso exemplo vai funcionar, tá? Porque já foi configurado. Então, basicamente, é um programa bem simples, eu vou passar rapidamente por ele. Ele possui um int main. Então, dentro do int main aqui na linha 63 é declarada uma variável, tá, inteira sem sinal. O nome dela é o i32 loop. Então, em seguida é feita a inicialização do registrador F, tá? Então, basicamente esse comando, dentro dele tem uma sequência de comandos que, entre outras coisas, habilita o sinal de clock dos flip-flops desse registrador. Com isso, esse registrador ele vai poder fazer transição de estados e o efeito disso é uma escrita e eventualmente leitura dessa informação, tá? Então, no nosso caso, o simulador vai emular isso aqui, tá? Espera-se que ele emule esse efeito. Em seguida, ele vai entrar aqui dentro de um while 1. Como esse while vai ser sempre verdadeiro, ele não vai sair daqui, tá? E basicamente o que tem aqui nas próximas linhas é esse comando, tá? Lembrando que esse comando aqui é uma API da AtivaWare, então dentro dele tem uma sequência de comandos que configura os registradores para habilitar no GPIO port F o pino 3, vai habilitar o pino 3, ou seja, se a gente tivesse um microcontrolador e aparecer 3.3 volts nesse pino, e se fosse o kit do Launchpad, nesse pino teria um LED e esse LED iria acender, tá? Então, em seguida, tem um laço condicional aqui, a variável i32 loop ela é incrementada até chegar a esse valor. A finalidade desse laço é fazer um microcontrolador ficar preso aqui. No nosso caso, o simulador vai ficar preso aqui algum tempo, tá? Em seguida, ele vai executar essa linha. Se tivesse um microcontrolador, o pino 3 mudaria de nível lógico, tá? Ele seria um nível lógico 0, ou seja, o LED iria apagar. E em seguida tem a repetição aqui desse laço condicional. Então o efeito desses dois laços condicionais no código é fazer esse LED piscar, tá? Basicamente, resumidamente é isso, certo? Então, sem muita perda de generalidade agora, a gente vai simular. E observem que somos surpreendidos por um erro, tá? Esse erro diz o seguinte: linha 339 do arquivo startup _rvmdk, símbolo não foi interpretado, ó, symbol missing. Na linha 339, então dois cliques com o botão esquerdo do mouse no arquivo startup. É necessário procurar a linha 339, essa linha aqui, ó. Então o if-def não foi devidamente interpretado pelo compilador, certo? E observem que ele se refere a microlib. Nesse contexto, no nosso exemplo, não é interessante usar a microlib, tá? Então não vai ter nenhum efeito se a gente desativar ela. Por outro lado, se for de interesse do programador usar essa biblioteca,
Então ele vai ter que, então é necessário inserir alguma sequência de comandos, tá, que vão permitir a interpretação daquela declaração ali. Eu simplesmente vou desabilitar e vou compilar novamente, tá? Observem que agora o erro desapareceu e isso nos permite acessar agora o ambiente de depuração. Como a gente não tem o microcontrolador conectado, a gente vai poder simular nesse ambiente, tá? Então observem que o contexto mudou, as opções mudaram e agora, utilizando esse ícone aqui, é possível rodar o código, tá? Observem novamente que somos surpreendidos por um erro, ó, erro 65, violação de acesso no endereço, nesse endereço, sem permissão de escrita. Então, basicamente, tem uma proteção da memória que ela pode ser desabilitada através do menu Memory Map, tá? Então, eu já tenho uma região que ela vai funcionar, eu simplesmente vou colar ela aqui, tá? Então, é uma faixa de valores ali de endereço, tá? Então, é necessário habilitar leitura, escrita e execução. Clica com o esquerdo do mouse em Map Range aqui, Close. Então agora é possível executar de novo. Então a princípio, como o botão Stop está disponível e nenhum outro erro apareceu, pressupõe-se que o programa está funcionando. A questão é como é possível verificar isso. Então, uma forma bem simples de fazer é examinar o que o Caio está mostrando na tela, tá? Então, se vocês observarem aqui no canto, nesses retângulos coloridos, o retângulo verde indica que o simulador ou um microcontrolador, se estiver conectado, ele interpretou essa linha, ele decodificou ela. Então, isso é positivo, tá? Observem que tem, por outro lado, o retângulo cinza. Ele indica que o simulador ou microcontrolador ele ainda não decodificou essa linha. Então, no nosso caso, o que a gente pode deduzir aqui é que o simulador está parado na linha 73. Ó. Ele está decodificando essa instrução. E se for examinado a função, essa função, qual é a finalidade dela, vocês vão observar que dentro dela tem uma série de comandos e alguns comandos esperam respostas do microcontrolador quando ele está conectado. Então, quando essa função obtém uma sequência de respostas, ela muda esse nível lógico e aí esse laço aqui é interrompido, tá? Como não está sendo conectado nenhum microcontrolador, isso aqui nunca vai acontecer. Então, na simulação, isso aqui dá problema. É necessário comentar, tá? Então, eu vou sair do ambiente de depuração. Vou comentar. Observem que quando conectar um dispositivo, isso aqui não pode ficar comentado, tá? Senão realmente vai dar problema. Então, eu vou compilar novamente. Vou acessar o ambiente de depuração novamente. Como eu não coloquei no código principal instruções para fazer o mapeamento daquela região, tem que repetir o procedimento, tá? Então agora a gente vai rodar novamente. Observem que, diferente do que aconteceu anteriormente, o simulador ele está decodificando as linhas que estão contidas no while 1, tá? Então o simulador vai ficar preso aqui dentro. Se fosse um microcontrolador, ia acontecer a mesma coisa. Então, dessa forma, é possível deduzir que o código está funcionando. Agora, se o usuário quer mais detalhes sobre isso, tem uma ferramenta bem simples e bem interessante, que é a Watch Window, tá? A Watch Window permite ao usuário adicionar variáveis, principalmente as que ele criou no código, tá? E ele pode consultar o funcionamento, ou seja, os valores dela durante o funcionamento aqui. Então eu coloquei a UI32 Loop, que ela fica sendo atualizada nesses dois laços aqui.
Observem que o valor está em hexa, o usuário clicando com o botão direito e desmarcando a opção hexadecimal, ele consegue ver o valor inteiro, tá? Porque ela é uma variável inteira. Então é possível deduzir agora com uma clareza maior que está funcionando, tá? Uma outra opção que o programador tem à disposição, ele pode inserir breakpoints. Então, por exemplo, se clicar com o botão esquerdo do mouse aqui na linha 92, o simulador ele vai parar na linha 92, ou seja, o programador pode decodificar em tempo real. Ó. Ele pode usar aqui no canto superior da tela essas 4 opções para navegar no código, ó, navegar com a decodificação. Então, step out, ela vai executar toda a função e vai partir para a próxima linha. Então, se a gente clica em step out, ó, ele veio para o for, step out, voltou para a interrupção, para o breakpoint, e aí a gente pode observar que nesse meio tempo a variável fica parada, se reserva no último valor, mas ela vai mudando ali à medida que a gente vai mexendo, tá? Então, a partir desses procedimentos é possível verificar que o código está funcionando, tá? O programa está rodando. Então, vamos remover aqui o breakpoint, rodar de novo, e aí vocês vão ver que está funcionando o programa. Então, o vídeo encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.